Como eu faço para parar de errar questões? E mais, a partir das questões erradas, eu entender um pouco do meu estudo, melhorá-lo e passar no concurso dos meus sonhos. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e você saber trabalhar um erro numa questão é um dos pontos fundamentais do seu estudo. Se você pega, está estudando, erra e fala, beleza, passo para a próxima, sem nenhuma reflexão, sem tentar entender por que você errou, sem tentar entender o que aquela questão está dizendo, sem tentar entender qual foi o tipo de erro que você teve, eu acho que você perde muito tempo no seu estudo. E a ideia hoje é ensinar você a enfrentar uma questão errada. Como eu reajo a uma questão errada? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pensar? Eu vou trazer aqui algumas classificações que podem até parecer bobas, mas fazem muito sentido e vão ajudar você a melhorar até teu estudo, porque às vezes você está errando um tipo de questão que mostra que está faltando algo no seu estudo dia a dia. E é isso que eu quero mostrar hoje para vocês. E assim, quando você erra uma questão, há todo um processo que eu acredito que tem que ser feito. Eu chamo isso de processo de anotação. O que é o processo de anotação? Quando você erra uma questão, aquele erro que você cometeu, você, em várias situações, precisa anotar aquilo. E essa anotação ela pode variar de várias maneiras. Você pode ir desde da tua lei seca até... E aí vai de acordo com a metodologia do teu estudo até fazer um flashcard, por exemplo. Esse é um processo que tem toda uma explicação. Eu tenho live aqui no canal. Aliás, eu tenho uma live aqui no canal e eu tenho também no meu curso, tá? Ah, pô, Guilherme, mas por que eu vou pegar o teu curso se tem live? Não, no meu curso eu sempre sou mais objetivo, eu tento economizar teu tempo. Aliás, o curso inteiro, ele pega todos os grandes pontos do meu método, né? O que você tem que fazer, como que você tem que agir na hora de estudar, eu tenho que fazer resumo ou não, o que eu faço no dia da prova. Tem várias análises, ele é muito interessante. Deixa eu explicar até um pouquinho melhor ele. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do meu curso online, o curso do Método Volts. Uma maneira de você realmente aprender a render mais, a estudar melhor e passar no concurso dos seus sonhos. Como que acontece com a maior parte das pessoas? Elas começam a estudar, pegam um material, PDF, a videoaula, e não sabem o que fazer. Leem, faz 5 exercícios, se perde, não sabe o que tem que dar no edital, e acaba não passando, acaba rendendo muito pouco. Então eu fiz um curso para ajudar vocês. Aliás, deixa eu mostrar para vocês o curso aqui. Tem aqui todas as aulas, são vários módulos. Então eu tenho desde módulo de mentalidades e comportamentos para ser aprovado, como organizar o estudo. Tem gente que não sabe organizar tempo, não sabe organizar cronograma, exercícios, quantos que eu tenho que fazer, como fazer. E são aulas super editadas para ficar uma coisa mega objetiva, para que você em 5 minutos aprenda algo que às vezes lá num curso, que às vezes um vídeo do YouTube vai ficar 15 minutos enrolando. Eu tentei ser o mais objetivo, que eu sei que o tempo é de ouro. Então estudo como render mais, revisão, estratégias de prova. Então como que você faz uma prova? E um módulo especial para PRF, até com alguns cronogramas, a depender das horas. Então tem um módulo especial, análise da última prova, coisa muito recente. E eu também coloquei a maior pesquisa feita no Brasil com aprovados, para que você entenda quem é aprovado, o que ele faz. Então, tá tudo no curso. Então clique abaixo e a gente se encontra lá no curso. Então vamos lá. Como que a gente reage aos erros nas questões? Primeira coisa que você tem que pensar é o que aquela questão está cobrando. Isso daqui eu acho muito, muito importante. Porque cada questão, sobretudo aqui na área de direito, aqui dando uma enfocada muito na área de direito, tá? Esse tipo de reflexão não tem questões de português, informática, ela é mais na área do direito. Na área do direito, você tem que pensar qual que é o conhecimento exigido naquela questão. E tem 3 tipos de conhecimentos exigidos numa questão, eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, existem questões que pedem legislação. Então, são questões que ela exige exclusivamente a letra da lei. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Essa questão, que eu acho que até de uma prova da PRF, que ele coloca, ó, em caso de iminente perigo público, autoridade, blá, blá, blá. Nesse caso, o dano é... Se você for olhar, isso aqui está na Constituição. E ele só trocou aqui o finalzinho. Ou seja, se você soubesse a letra da lei, se você tivesse decorado a letra da lei, você resolvia a questão. Então é muito importante você saber o conteúdo exigido na questão. Mas, pô, Guilherme, por que eu preciso saber? Porque daí você começa a entender e a mapear, e aqui não precisa anotar, né? Mas você começa a mapear na cabeça, ó, tô errando muita coisa em letra de lei. Falta você sentar e estudar a letra da lei. Eu
verifiquei isso com um aluno há pouco tempo, errando muita coisa de letra de lei. Conversando, eu vi que estava faltando dar uma estudada mais forte nisso, dedicar mais tempo. Porque, às vezes, o estudo ele não é uma fórmula pronta. Eu sei que vocês querem isso. Mas, por exemplo, há matérias como legislações específicas em provas que a letra da lei é muito forte. Normalmente, a questão vai cobrar a letra da lei. E matérias como direito administrativo, a doutrina é mais forte. E falando de doutrina, o que é doutrina? É quando a questão está trazendo um conhecimento que está em livro, que está em PDF, que o doutrinador trouxe, né? Alguém criou uma classificação e, por exemplo, colocou num livro que depois vai para um PDF e torna-se aí matéria de prova. Essa daqui é uma questão de direito administrativo, que fala sobre a questão de vício de motivo de um ato administrativo. Você não vai achar isso daqui em lei nenhuma. Você vai achar isso daqui somente por um doutrinador ou em um PDF. Aqui tem toda a explicação e tal do resultado da questão. E é importante você entender também quando falta um pouquinho mais de doutrina, falta um pouquinho mais de conhecimento. Então você precisa entender quando você errou uma questão de doutrina. E por fim, as questões de jurisprudência. Né? Há provas que caem mais jurisprudência, há provas que a jurisprudência é inexistente, há bancas que não cobram jurisprudência, como a VUNESP em concursos policiais. Então, a jurisprudência são decisões de tribunal. Então, quando o tribunal tem uma decisão, você chama isso de jurisprudência, né? Qual que é o posicionamento do tribunal sobre determinadas matérias. E tem questões que cobram jurisprudência. E às vezes é importante você verificar isso daqui, porque você começa a entender o perfil da sua banca. Alguns cursos colocam, às vezes, jurisprudência quando a banca não pede. Então, é muito importante você entender que a questão está cobrando jurisprudência, porque isso é um indício que aquela banca, aquela prova que você está estudando, é uma prova que cobra jurisprudência. Então, olha aqui, de acordo com a jurisprudência do STJ e do STF acerca do direito previdenciário. Então, veja, é uma questão que já no enunciado dela, você entende que vai cair aqui uma jurisprudência, uma posição do tribunal. Aqui não importa se você sabe a lei ou se você entende o que um doutrinador coloca, você precisa entender o que o STF e o STJ entendem. Você erra às vezes muitas questões por isso, porque não sabe. Na última prova da PRF houve um crescimento muito grande de jurisprudência, que não era comum nas provas policiais. Então veja, esses são os 3 tipos de erros: lei, doutrina e jurisprudência. Por que é importante você saber? Para você trabalhar aquilo que está te faltando, aquilo que você está errando. Se você está errando muito jurisprudência, quem sabe é importante sentar e dar uma olhada nisso. Lei. Então, isso daqui é importante você ter ciência. Veja, não é nada muito complexo, é só para que você compreenda o que está sendo exigido ali naquela questão, qual é o tipo de fonte que está sendo exigida na questão, certo? Mas há também uma outra ideia que você precisa entender quando erra uma questão, é qual que foi o meu erro, o que eu errei naquela questão. Isso aqui é muito importante. E o grande erro, né, que acontece, não o maior, mas um erro muito comum, é o erro por falta de atenção. Por que é importante eu classificar meu erro de falta de atenção? Eu acho que aqui tem uma questão clássica aqui de um concurso, de uma banca um pouco desconhecida, mas o sinônimo não está adequado em. Veja, uma questão de português que às vezes você passou rápido e você come ou não. Você coloca o sinônimo está adequado em. Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Quem nunca fez esse tipo de erro? Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que entender que eu errei por falta de atenção e precisa estar mais atento ao não, algumas palavras que estão no enunciado da questão para que você não volte a errar. Por que é importante você classificar a falta de atenção? Porque eu acho que se você errou por falta de atenção, não adianta você ficar estudando às vezes o teu erro, porque às vezes você sabe tudo aquilo. Você só não leu direito. E daí você não precisa estudar aquilo, você não precisa anotar aquilo, você não precisa fazer um flashcard daquilo. Não seja quadrado desse jeito. Não é porque você errou que você não conhece o conteúdo. Às vezes você só foi rápido demais. Eu tinha muito erro disso, porque quando você está estudando, você está fazendo as questões no atacado, você está fazendo uma grande quantidade. É diferente de fazer um simulado. E nessa grande quantidade você comete erros por falta de atenção que não precisam ter a mesma atenção do que um erro, por exemplo, por entendimento equivocado. O que é o erro por entendimento equivocado? É quando você não compreendeu um conceito, quando até você confunde conceitos. Porque o concurso ele quer te confundir, ele não quer te avaliar. Quem quer te avaliar, em tese, seria um professor na tua escola, ele quer te confundir. Então, ele vai trazer, às vezes, conceitos que são similares e que vão fazer você confundir. Então, aqui, eu acho que precisa de uma atenção muito grande.
e sobretudo uma atenção de entendimento, de você compreender os entendimentos. Então, por exemplo, nessa questão aqui, a vedação ao nepotismo é um exemplo de aplicação do princípio da moralidade pública e impessoalidade. Você precisa primeiro saber o que é a vedação ao nepotismo, depois você precisa saber o que é moralidade pública, o que é impessoalidade, e uma coisa está correlacionada à outra. Veja, se você não sabe profundamente o que é moralidade pública, talvez você não entenda essa questão. Aliás, deixa a resposta aqui se você está certo ou está errado, tá? Se o pessoal colocar as respostas, depois eu mando o gabarito. Mas assim, é necessário você entender quando você não compreendeu algum conceito, quando você confundiu um conceito. Isso é muito normal. As bancas querem que você confunda. Então você precisa profundamente entender os conceitos, profundamente entender os princípios para acertar questões como essa, que coloca às vezes um exemplo e fala, isso daqui tá ligado a isso? Você que tem que saber. Então, são questões que você errou o entendimento, você confundiu e o estudo é necessário. A anotação disso é necessário para que você depois fixe um entendimento correto de conceitos que no estudo normal você não entendeu. Vamos lá para o próximo tipo de erro. Erro por falta de memorização. Estamos aqui frente ao erro mais comum nos concursos. O que é esse erro aqui? Você simplesmente não memorizou. Há várias coisas nos concursos públicos que estão ligadas à memorização. Você precisa ir lá, sentar e ficar memorizando. E às vezes o concurso só cobra isso. Há bancas que são muito mais de ficar decorando do que outras, mas toda banca, invariavelmente, você vai ter que memorizar alguma coisa. E, por exemplo, aqui, ó, para o usuário fechar a janela do navegador, além do atalho Alt F4, que é o mais famosinho, qual que é? Cara, se você estava estudando para essa banca aqui, IMA, da Prefeitura de Penalva, você, primeiro, tinha que saber que eles cobram esse tipo de coisa, há bancas que não cobram esse tipo de conteúdo, então você tem que ter esse conhecimento, e você teria que decorar várias teclas de atalho. Já passei por bancas assim e já lembro até no meu trabalho, falei, não, só vou fazer com teclas de atalho para eu decorar isso daqui. Então você precisa identificar o erro de falta de memorização para você memorizar. Para você, às vezes, pegar, fazer um esqueminha e colar na tua parede, para que você fique um bom tempo em contato com aquela matéria, que você tenha uma leitura espaçada daquilo e memorize. Então você tem que verificar isso daqui. Se você está errando muita coisa de memorização, talvez você precise melhorar a tua revisão. Talvez você precise de mais espaços de revisão, talvez você precise de mais esquemas como esse que eu citei aqui de exemplo. Então, erro de falta de memorização e o erro de interpretação. O que é o erro de interpretação? É quando você pega uma questão e você erra aqui, não porque você foi muito rápido, você até leu a questão certa, mas você não compreendeu o que a banca queria. E essa compreensão pode ser uma interpretação equivocada ou até palavras, às vezes, que você desconhece. Então, por exemplo, aqui, ó, uma questão de direito administrativo, que ela coloca ali no final, ali, independente de sua aquiescência. Você sabe o que é sua aquiescência? Se você não sabe, é importante que você saiba. Talvez você até entenda pelo contexto, mas é importante você correr atrás de palavras que você não sabe. É importante que você melhore sua interpretação. E isso você só vai fazer, primeiro, anotando palavras e linguagens que você não sabe. Quando você lida com a linguagem jurídica, eu trabalho com direito administrativo, eu vejo que às vezes as bancas elas copiam muito o estilo, por exemplo, de alguns doutrinadores. E daí às vezes você vai ver o material quer facilitar para você e usa uma linguagem comum. E daí quando você vai para a banca, você às vezes erra a questão por falta de interpretação, porque não está acostumado com aquela linguagem. Como que você absorve uma linguagem? Você precisa aprender as palavras, você precisa aprender os contextos, a maneira jurídica de tratar. Então, isso daqui só fazendo muitas questões e anotando as palavras novas como aquiescência. Aqui, se você não sabe, anota a palavra aquiescência. O que é aquiescência? Deixa aqui nos comentários para o pessoal entender. Tá? Então, erro de interpretação. E é isso daí, pessoal. Esses são alguns tipos de erros. Mas eu vou falar para vocês uma outra classificação. Se você tem que classificar qual é o tipo de questão, qual que é o conhecimento exigido, você tem que classificar qual é o teu tipo de erro, mas você também, frente a uma questão, você tem que entender qual que é o nível da questão. Porque, veja, uma coisa é você errar uma questão fácil, outra coisa é você errar uma questão difícil. E você vai reprovar no concurso porque você erra questões fáceis. Isso em geral, tá? Não quero criar uma regra aqui, mas vou repetir. Em geral, você vai reprovar no concurso por errar questões fáceis. Por quê? Porque quando você acerta uma questão difícil, e eu vou dar como exemplo aqui, estatística. Estatística na PF é uma das coisas mais difíceis que existem. Já fiz vídeo aqui no canal mostrando que
mais de 50% dos concurseiros sequer fazem as questões de estatística na PF. E muitas pessoas passam sem fazer a prova de estatística na PF. Então, se você errou, né, o ideal é que você não erre, mas se você nem marcou a questão, tudo bem. Agora, se você pega uma matéria que todo mundo está acertando e erra, eu gosto sempre de usar a figura. Uma multidão passa por cima de você e te pisoteia, porque você está deixando vários concorrentes. E veja, nós estamos falando aí de provas que tem mais de 100 mil pessoas fazendo. Toda vez que você erra uma questão fácil, todos os teus concorrentes estão acertando e você está ficando para trás. Você vai ter que tirar, às vezes, a diferença num ponto difícil, como estatística. Então, cuidado, você precisa sempre verificar isso. Pô, Guilherme, mas como que eu verifico isso? Normalmente, nos sites de questões, tem esse tipo de informação. Por exemplo, se você pegar o QConcursos, o TecConcursos e outros sites de resolução de questão, você vai ter lá um campo de estatística para saber quanto que as pessoas acertaram. Se você tem ali mais de 70% de acerto, se preocupe, porque você errou uma questão fácil. Ou seja, você não sabe algo, às vezes, que é básico, ou às vezes a questão realmente era uma questão que era muito dedutiva, né? Você conseguia deduzir ali no contexto. Então, olhe para a estatística e veja, eu errei uma questão fácil. Se você errou uma questão fácil, é importante que você estude aquele ponto. Às vezes a questão fácil, ela está ligada a um assunto que é muito básico, ou seja, ela é base de uma pirâmide de conhecimento. Vou dar um exemplo, atos discricionários e vinculados. Isso daqui é base do ato administrativo. Pô, o ato discricionário e vinculado é algo que todo mundo sabe, que todo mundo que teve um estudo até básico sabe que isso aqui é básico do ato administrativo. Por coincidência, eu fui pegar uma questão sobre isso, aqui no QConcursos. Então, veja, olha a estatística dessa questão sobre atos administrativos. É muita gente que acerta, é quase todo mundo. Se você errar, você vai ficar para trás. Então, você precisa decorar isso daqui. Você precisa realmente ter toda uma atenção especial, não só em atos, mas todos os assuntos que são correlatos, né? Ato administrativo vinculado, você precisa saber também. E o Projeto Caveira, que eu gosto muito da plataforma deles, não canso de dizer. E se você quiser saber mais, tem aqui o link aqui embaixo e usa lá Volts para você comprar o Caveira Pass, que você vai ter desconto. Também tem um indicativo, quando você faz o simulado, do percentual de acerto das outras pessoas. Então, veja, eu tenho aqui as matérias e eu tenho aqui o percentual de acerto do pessoal. Se você tem uma matéria como essa daqui, né, essa questão, e teve 80% de acerto, você precisa acertar. Se você errar isso daqui, quer dizer que era uma questão fácil e você precisa entender o que você errou. Você precisa entender quando você está errando o que é básico, o que todos os teus concorrentes estão acertando. Veja, concurso é isso daí, é você entender como que a concorrência se comporta também nessas situações. Veja, 3 pontos. Você entender o tipo de conhecimento exigido da questão, você entender teu tipo de erro e você entender se a questão é fácil ou difícil. Entenda isso daí e você vai ter um nível de acerto maior, você vai compreender melhor o seu estudo, você vai conseguir se direcionar melhor. Beleza? Gostou? Deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo, se inscreve e bora estudar, pessoal!